Vai. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João Vitor, sou estudante da Unifor, Administração, segundo semestre, e a gente está aqui para fazer a apresentação do trabalho das videoaulas Como Chegar ao Sim, do William Ury. Eu vou tratar do capítulo 1 e 2, certo? O capítulo 1, ele fala sobre não negocie por posições. Posições a gente pode entender como ego ou opiniões muito fortes que uma pessoa possa ter sobre seu produto ou serviço. Tendo isso em vista, é importante a gente entender que uma opinião muito forte ou um ego pode acabar atrapalhando o relacionamento e, porventura, acabar com a negociação. No livro, a gente tem um exemplo bem bacana, que é o da freguesa e o dono de um bazar, onde ele coloca o dono de um bazar tentando vender um produto, que no caso era um prato de cobre, e a freguesa querendo comprar esse produto. O dono do bar, por sua vez, ele colocava o prato como se fosse muito bom e um objeto inestimável para você ter na sua casa. Enquanto a freguesa, ela queria colocar o produto lá embaixo, como se não tivesse nenhum valor. E eles ficaram nessa discussão, onde um queria colocar o preço lá em cima e o outro queria colocar o preço lá embaixo, e eles não conseguiam iniciar de fato uma negociação, porque eles não abriam mão das suas posições. Que eu acabei de falar, a gente tem que entendê-las como ego ou até uma opinião muito forte. E esse tipo de negociação, ela acaba por atrapalhar o nosso relacionamento, porque quando a gente visa uma negociação estratégica, é importante a gente entender que a negociação ela não é só naquele momento, naquele preço específico. Ela é muito mais importante que isso. Ela visa criar um relacionamento muito interessante entre as duas partes. E trazendo agora a principal característica desse capítulo, eu venho falar sobre negociar com razão, negociar utilizando preceitos lógicos. Vamos voltar ao exemplo da freguesa do dono do bazar. Se a freguesa tivesse falado, em vez de que aquele produto era muito ruim e que ele não tinha nenhum valor, tivesse começado a apontar defeitos que realmente existiam naquele produto, por exemplo, ele está muito velho, ele está gasto, ele está quebrado, se ela começasse a colocar argumentos que embasassem para ela tentar diminuir o preço, seria provável que ele estaria mais tendencioso a abaixar o preço e a iniciar uma negociação, e vice-versa. Por exemplo, se o dono do bazar, ao invés de tentar falar que aquele produto era um produto muito bom e ficasse naquela posição, e ao invés disso tentasse mostrar as qualidades, falasse que ele era feito de cobre, mostrar as qualidades do produto, seria muito mais fácil para que a freguesa entrasse numa negociação. Enfim, eles podem chegar a um acordo, como não. Mas uma coisa é fato, o relacionamento deles ficou ruim a partir dessa negociação. E na negociação estratégica a gente não visa somente aquela negociação, como já falei outras vezes aqui nesse vídeo. Ela visa o relacionamento a longo prazo. Porque essas pessoas elas podem voltar a negociar novamente e elas podem fazer outros negócios, outras negociações que podem gerar outros produtos. Por isso é muito importante a gente entender esse ponto, para quando a gente entrar numa negociação, a gente entender que nossa posição, nossa opinião é uma coisa e na negociação a gente precisa ter um aspecto neutro, o que já me lidera para o capítulo 2. Capítulo 2 ele fala sobre separar pessoas dos problemas. Porque muitas vezes quando a gente entra numa negociação, a gente entra com os nossos problemas dentro daquela negociação e da mesma forma o outro negociador. E quando isso acontece, acaba que a gente mistura âmbitos pessoais e profissionais dentro do ambiente onde os únicos problemas que deveriam existir são profissionais. Negociadores são pessoas, isso é um ponto muito importante. Muitas vezes quando a gente analisa negociação e negociadores, a gente sempre vê o outro lado, a outra parte, como se eles fossem inimigos. Quando a gente entra numa negociação, é muito importante que a gente preze pelos nossos objetivos e pelo aquilo que vai nos ajudar na negociação. Isso é ok. Porém, a gente não pode enxergá-los como inimigos e achar que aquilo ali é uma briga. Na verdade, não. Como a gente vai ver muito ainda nesse livro, o ideal é que a gente procure ganhos mútuos, pois ganhos mútuos fazem com que seja uma negociação interessante para os dois lados e também cria um relacionamento futuro, ou seja, abre portas para que isso possa estender para novos negócios e novas coisas. Um ponto muito importante para a gente falar é lide com a dor do outro. Isso também está bem linkado com outro tópico que eu quero trazer, com que é coloque-se no lugar do outro. Isso é, quando a gente vai para uma negociação, uma coisa que a gente tem que entender é qual que é o problema a ser resolvido. Em vez de a gente ficar aqui discutindo posições, opiniões,
ego, o mais importante é que a gente entenda qual que é o problema a ser resolvido. Uma vez que a gente começa a negociar de maneira inteligente e de maneira inteligente perceber quais são as melhores soluções para um possível problema, a gente vai começar a entender o que precisa ser resolvido de fato. Uma vez que a gente entendeu isso, você vai ver que o rumo da negociação vai se alterar e provavelmente você vai chegar a uma solução muito mais viável. Vou citar um exemplo bem bacana aqui para vocês, onde ele coloca no livro um inquilino e uma proprietária do imóvel, onde a discussão, a negociação que está ali é se vai ou não aumentar o aluguel do imóvel, certo? Para a inquilina, é muito engraçado isso. As pessoas, mesmo estando dentro do mesmo ambiente, das mesmas situações, elas têm opiniões diferentes. E nesse exemplo que eu vou citar para vocês, do inquilino e da proprietária, o que acontece é o seguinte. Por exemplo, ele cita um fato que foi... O inquilino ele achava que ele era muito pontual, porque sempre que a proprietária pedia, ele pagava o aluguel. Porém, na visão da proprietária, ele era muito displicente, porque só quando ela pedia, ele pagava o aluguel. E isso acaba ficando ruim, porque nem sempre a visão de um é a mesma da visão do outro. Então volta ao ponto principal, que é coloque-se no lugar do outro. Entenda a dor do outro, para a partir dessa premissa, você com lógica, com preceitos lógicos e racionais, você procurar soluções viáveis, certo? E agora eu venho trazer o ponto principal desse capítulo, que é escuta atenta. O que é escuta atenta? É você, ao invés de estar aqui negociando, já preparando a sua réplica, já preparando uma oferta, já preparando alguma coisa, você de fato escutar a outra parte. Você de fato escutar a outra parte provavelmente vai fazer com que você tenha muito mais argumentos do que se você estiver simplesmente esperando para poder falar. Dentro dessa escuta atenta tem algumas técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo, quando a outra parte estiver falando o ponto de vista dela, estiver expondo aquilo que ela precisa expor, é muito interessante você, no meio dessa fala, você pegar ela e falar assim, com licença, só para ver se eu entendi. Só recapitulando, isso demonstra não só interesse, mas como faz também que haja um alinhamento melhor no rumo da negociação. É só isso, gente. Muito obrigado.